Senhor, amém? Amém. Para mim é bem estranho pegar aqui do alto e distante, mas o que importa é a palavra que Jesus quer ministrar aos nossos corações essa noite, amém? Eu quero trazer um abraço da Igreja Metodista lá em Praia Grande. Para mim tá frio hoje, gente. Aqui e a gente que é branquinha no frio, fica com sua pele meio estranha. Eu tô morrendo de frio, porque eu moro na praia. Na praia não faz frio, gente. Por isso que eu tô toda verão, assim. Mas é uma honra estar aqui pela segunda vez. Eu já tive a oportunidade de estar nessa igreja, numa rede de mulheres. Foi uma noite muito abençoada. Glória a Deus, por sermos um povo do Senhor. Amém. Por sermos igreja. E é tão tremendo a direção que Deus tem dado à liderança de sua igreja, que o tema anual, que esse ano nós não fizemos um tema do mês, lá em Praia Grande, nós não fizemos o tema do mês apenas de aniversário. Nós trabalhamos o ano inteiro e algo que Deus nos deu por revelação mesmo. O nosso tema deste ano é sendo igreja, amando o corpo. Ou é amando o corpo e sendo igreja, eu sempre confundo. Porque eu creio que é isso que Deus tem direcionado os líderes dele. Há uma chamada para a igreja, para uma reforma de fato, porque Jesus está às portas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho pregado muito isso em Praia Grande porque eu creio nisso. Eu falo isso em Praia Grande, eu creio que a qualquer momento a gente vai estar conversando, a gente vai ouvir um som que usualmente nós não ouvimos. E aí aqueles que são do Senhor terão um discernimento de que são as trombetas. Aleluia! Eu me emociono quando eu falo disso, porque eu creio nisso. Então a palavra que eu quero ministrar, que eu quero compartilhar na verdade com os irmãos e com as irmãs essa noite, é uma palavra que Deus me deu e eu já ministrei, eu já preguei ela em Praia Grande. Porque é uma palavra que Deus tem nos dado por direção, não para um momento, mas para um tempo. Não para um culto, mas para um tempo que a igreja do Senhor Jesus está vivendo nesses últimos tempos, antes da volta dele. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 8. Pastor Lupércio me deu a incumbência de falar de uma igreja de discípulos e discípulas. E no mesmo momento, foi bem na época que Deus havia me dado essa palavra, e no mesmo momento o Espírito Santo confirmou meu coração. Colossenses capítulo 2. Você que encontrou e você que pode, fique em pé, por gentileza. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim: cuidado que ninguém vos tenha a enredar da sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente a toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã.
creio que, como eu já disse, meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que o Senhor Jesus está voltando. Às vezes eu fico olhando para essa geração, para a geração depois da minha. Eu olho para minha filha, eu olho para os filhos de alguns crentes lá da igreja, e eu vejo quanto essa geração ela é diferente de nós, quando se diz respeito à presença do Senhor, quanto ela é mais sensível do que nós. Eu estou falando de uma geração que é criada, que é educada na presença do Senhor. Porque você pode falar para mim, pastora, mas não é isso que eu estou vendo por aí, não. E quando eu olho para essa geração, eu não penso em outra coisa senão uma geração que Jesus está preparando para receber. Às vezes eu fico conversando com meu marido e eu falo para ele, amor, eu acho que Jesus vai voltar e eu vou estar aqui para ver. E ele fica falando para mim, não, eu acho que ele vai voltar na geração da Nelisa. Aí a gente fica falando isso porque ninguém sabe, né, a hora. Mas é tudo tão nítido quando a palavra, acerca do que a palavra diz, é tudo tão nítido daquilo que nós estamos vivendo, que não me resta outra dúvidas, senão que Jesus está às portas. Eu tenho pregado muito isso. E quando eu falo dessa geração, é uma geração que fala, as crianças que crescem nos caminhos do Senhor, elas falam coisas sobre Deus que eu não falava quando eu tinha a idade dela. Eu me lembro um dia que, em julho, teve a escola bíblica de férias e minha filha ela tem 4 anos. E nós estávamos passando um período de muita luta com ela, porque a Denise estava sendo muito atacada na mente dela por questões espirituais. Ela não é uma criança perturbada, ela estava sendo uma criança perturbada. E eu via que não era normal aquilo e eu estava muito mal. E aí nós tivemos a escola bíblica de férias e falamos, como é o tema da igreja, falamos sobre ser o corpo, ser a noiva, ser a igreja com as crianças. E quando ela chegou em casa, ela estava brincando. E eu estava, não me lembro o que eu estava fazendo, nós estávamos todos na sala de casa, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, eu quero aceitar. E eu não me toquei do que ela estava dizendo. E eu, você quer aceitar o que, filha? Ela, mamãe, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Eu me emociono toda vez que eu falo disso. E naquele exato momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração que aquilo não era coisa de criança, como a gente sempre diz. E foi naquele dia que Deus, Ele disse ao meu coração sobre esta geração que Ele está preparando, essa igreja. Quando eu falo de geração, meu irmão, eu estou falando de igreja, essa igreja, esse corpo, essa noiva, que Ele está preparando para recebê-lo, que Ele está preparando para a volta de Jesus. Aleluia, Deus. E querida, quando Deus fala assim, Ele está falando ao nosso respeito. Ele está falando da nossa vida, Ele está falando de nós, como igreja, como corpo. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é muito sério, nós pensamos que nós somos a igreja. Que nós somos a igreja que Jesus está preparando para recebê-lo. Sabe por quê, meu irmão? Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque é a mesma igreja que está vivendo o fim dos tempos que a Bíblia fala que seria difícil. Eu não estou dizendo que ser crente antigamente era fácil, porque não era. Eu só estou tentando chamar a sua atenção à responsabilidade de ser essa igreja. Quando nós lemos essa carta de Paulo aos Colossenses, Deus usa a vida deste homem para trazer a essa igreja essa consciência. Algo que eu tenho dito muito, porque Deus tem ministrado no meu coração, e eu tenho ministrado em Praia Grande, é que nós precisamos mudar a nossa mentalidade do que é ser igreja. Aliás, do que é igreja para ser igreja. Nós somos a igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. Amém. E eu não estou falando de ministério de louvor, eu não estou falando de ministério de dança, eu não estou falando de seminarista, de pastor. Eu estou falando de homens e mulheres que foram chamados para ser noiva. Amém. Nós vemos aqui
verso 15. E eu não vou começar de trás para frente, eu só vou falar do verso 15. Porque antes de tudo, eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja de Cristo, ela triunfa na cruz. Amém, Senhor. É interessante quando nós começamos a estudar as cartas de Paulo, não só aos Colossenses, mas quando nós começamos a ler as cartas de Paulo às igrejas no Novo Testamento, nós vamos começar a perceber que Deus usa a vida deste homem para trazer um alinhamento para a sua igreja. Em diversos momentos você vai perceber que Paulo está chamando a igreja para um alinhar com aquilo que Deus quer que a igreja viva. Na maior parte das vezes acontecia que o obreiro que cuidava daquela igreja, ele dizia para Paulo o que estava acontecendo. Então Paulo, como líder da igreja, ele se manifestava diante das situações. E aqui, né, neste texto aos Colossenses, quem cuidava da igreja de Colossos era um homem que se chamava Epáfras. E quando nós lemos o capítulo 1, Paulo ele começa a dar a saudação para aquele povo. E ele diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, o quanto vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ele diz que ele fala sobre Epáfras e aquilo que aquele líder daquela igreja de Colossos estava dizendo que estava acontecendo naquele meio, no contexto de ser igreja. A igreja de Colossos, meus irmãos e minhas irmãs, ela estava passando por problemas. E eu quero dizer aqui para você, e eu sei que é uma noite de festa, mas eu quero dizer algo para você: a igreja de Cristo, ela passa por problemas. A igreja de Cristo do século 21 está passando por sérios problemas. Ah, mas isso não tem nada a ver comigo não, porque eu sou da igreja metodista. Isso não tem nada a ver comigo não, se lá na Praia Grande está assim, pastora, preste atenção. Eu estou falando da igreja de Cristo, eu não estou falando de uma denominação. Eu não estou falando de uma instituição. Eu estou falando da igreja que Jesus vai buscar. Por isso que no início da minha fala eu disse que é uma grande responsabilidade para mim e para você sermos essa igreja que está preparando o caminho da volta de Jesus. Porque se a igreja de Cristo lá da China estiver passando por problema, o problema é meu. Eu estou lá indo para a Grande, se a igreja metodista do Jardim Ângela está passando por problema, o problema é meu. Quando Deus me deu essa palavra, e as meninas de praia estão aqui, elas podem testemunhar o que eu vou dizer. Eu me preocupo muito, principalmente no altar, e não falar dos escândalos que nós vemos que acontecem em outras igrejas. Isso não é bom mesmo. Não é correto, é antiético. Mas sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração diante de tantas coisas que nós temos visto por aí? E às vezes a gente olha, a gente ouve uma situação de alguém que saiu de tal igreja porque foi enganado pelo pastor, que saiu de outra igreja porque foi traído, porque diversas situações. Quantas vezes nós falamos assim, damos de ombro? Quando Deus me deu essa palavra, foi que Ele me disse: Thaís, a minha igreja passa por problemas e este é um problema de si. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, depois que Paulo ele diz que Epáfras contou a ele o amor da igreja e as coisas que estavam acontecendo, no capítulo 1 ainda, a palavra do Senhor nos mostra que Paulo ele ora por aquela igreja. E ele pede ao Senhor para que aquela igreja seja digna do Senhor. Que Deus tenha soberania naquela igreja. Que aquela igreja tenha um conhecimento espiritual. Que elas frutificassem e que ela crescesse no conhecimento pleno do Senhor. Meu irmão, meu coração enche quando eu ouço essa palavra de sermos cheios, sermos plenos do conhecimento
irmã, a igreja, por uma própria infelicidade, ela foi se descaracterizando como uma igreja de discípulos e discípulas. Porque no começo não foi assim. E quando chega aqui, este texto que nós lemos nos Colossenses, nós podemos enxergar, diante daquilo que eu ainda vou dizer aos irmãos, essa descaracterização. Mas o que eu quero trazer para você, essa noite, meu irmão e minha irmã, será que nós hoje, como igreja do Senhor, temos nos descaracterizado como igreja de discípulos e discípulas? Somos conhecidos e conhecidas por um tanto outro de coisas, mas nós não temos sido conhecidos como igreja de discípulos e discípulas. A igreja brasileira não tem sido conhecida como igreja de discípulos e discípulas, e isso é um grande problema. E esse é um problema nosso, meu irmão, minha irmã. Porque como nós cantamos aqui neste louvor tremendo, somos uma igreja que precisa caminhar de joelho no chão. Essa é a igreja de discípulo e discípula. Somos a igreja que precisamos caminhar em oração, em perseverança. Essa é a igreja de discípulos e discípulas. Em Atos nos mostra que as pessoas, que a igreja, ela cresciam porque elas eram e viviam desse jeito. Mas voltando aqui aos Colossenses. Quando eu leio as cartas de Paulo, não só os Colossenses, mas quase todas as cartas, às vezes eu olho Paulo escrevendo algumas situações, eu penso assim, parece que ele está escrevendo para gente que não conhece a Jesus. Mas como aqui aos Colossenses, Paulo estava escrevendo para a igreja, para pessoas que conheciam a Jesus, para pessoas que um dia tinham se entregado ao Senhor Jesus. Como eu, como você, meu irmão. Uma igreja que vivia sendo igreja, que sabia que era igreja, mas precisava ainda alinhar o seu coração, como igreja, como noiva, ao coração do noivo. E diante desse contexto histórico do que Paulo ele começa a narrar desde o primeiro capítulo de Colossenses, nós podemos essa noite aprender 3 direções de uma igreja de discípulos e discípulas precisa estar debaixo. A primeira é que uma igreja de discípulos e discípulas precisa ouvir o seu líder. No verso 8, Paulo diz assim: olha, cuidado, para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A igreja estava perdida em si mesma. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque deixou de ouvir a voz do líder. Eu já quero deixar bem claro que nem o pastor Lupercio e nem a pastora Mary pediu para eu dizer isso. Eu preguei em prega, já foi? Você estava o dia que eu estava lá que eu preguei isso? Uma igreja que não ouve a voz do líder, ela se perde e deixa de ser uma igreja de discípulos e discípulas. Nós precisamos entender que os nossos líderes são homens e mulheres que têm a direção do Senhor para o caminhar da igreja. Falávamos isso antes de começar o culto. Eu creio que o nosso bispo, o bispo Pérez, tem a direção de Deus para direcionar a nossa região, ainda que eu não concorde, não entenda tantas decisões que ele tem. Eu preciso crer, porque se eu como pastora não creio, eu me perco e levo para a igreja inteira perdida comigo e deixo de ser discípula do Senhor Jesus, porque a honra ao líder é princípio de Jesus. Jesus nos deixou isso como princípio, meu irmão e irmã. Há poucas semanas o pastor Jânio, pastor da igreja de Cubatão, ele foi ministrar aos nossos líderes, sexta-feira passada, retrasada aliás, ele falava sobre isso. Olha, você quer ver o negócio
lascar tudo é quando alguém sai de perto do líder. Aí começa o auê. E Paulo ele deixa muito claro aqui o que acontece quando alguém deixa de ouvir a voz do líder. Ele começa a se enredar para vãs doutrinas. Ele começa a ouvir falsos mestres. Ele começa a dar atenção, a dar ouvidos, a querer saber e prestar atenção de coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho, com aquilo que Deus está dando por direção naquele momento. E preste atenção, Paulo estava dizendo para uma igreja que já havia conhecido a Cristo. Aquelas mesmas pessoas que um dia tinham entregado seu coração ao Senhor. Aquelas mesmas pessoas que, penso eu que foi dessa forma, que Paulo organizou a igreja, Paulo fundou a igreja, depois deve ter chamado Epáfras, vem aqui, agora você vai cuidar dessa igreja. Meu povo, minha povo, aqui está Epáfras, ele vai cuidar de vocês aqui agora. Aquela mesma igreja que recebeu Epáfras. E preste atenção, a palavra do Senhor diz que Epáfras, ele escrevia para Paulo, ou seja, ele escrevia para o seu líder, para que o seu líder soubesse daquilo que estava no seu coração e no coração da igreja. Epáfras era um homem que honrava a liderança. Então aquele mesmo homem que aquela igreja tinha recebido como seu líder, aquela mesma igreja, aliás, que havia recebido seu líder Epáfras naquele momento, por um determinado momento, que eu não sei qual foi, parou de ouvir a voz de Epáfras. Parou de ouvir a voz daquele que Deus tinha deixado naquele lugar. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos isso? Quantas vezes você faz isso, meu irmão? Quantas vezes você faz isso, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você: isso não é coisa de discípulo. Isso não caracteriza um discípulo ou uma discípula. Judas, que caminhou com Jesus, traiu a Jesus. Eu fico pensando, me perguntando, quantas vezes Judas deixou de ouvir a voz de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu pego isso com muita seriedade, porque eu creio de fato nisso. E eu não quero me perder no caminho. E é algo que eu oro e eu prego, porque eu zelo pela igreja do Senhor, que a igreja não se perca no caminho. A palavra do Senhor diz sobre as filosofias e as vãs sutilezas. É tão sutil isso. É tão sutil essas coisas que acontecem. Uma vez eu estava conversando com alguns jovens da igreja. Jovens sempre fazem, não sei se acontece isso aqui, mas se tem uma pergunta que o jovem gosta de fazer para pastor, qual é? Pode fazer tatuagem? Pode fazer piercing? Cansei de responder essas perguntas. Perguntas para vocês também? Pergunta. Ó, duas perguntas que o jovem gosta de fazer para pastor e para pastora. Posso namorar? E posso fazer tatuagem de piercing? É batata. E uma vez eu estava conversando com alguns jovens da igreja sobre isso, sobre essa questão de fazer tatuagem ou não, de fazer piercing ou não. E aí uma jovenzinha da igreja, diante daquilo que eu estava falando, disse assim: mas a fulana que é ministra e tem um canal no YouTube, ela falou isso e aquilo. Gente, às vezes a gente prefere ouvir o youtuber do que o líder. Às vezes a gente prefere ouvir o blogueiro do que o líder. Preste atenção, eu também ouço muitos pastores no YouTube, pastores que eu conheço, pastores que têm uma pregação consistente da palavra do Evangelho. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas
Eu estou falando, meu irmão, minha irmã, de você seguir aquilo que Deus tem te dado por direção. Eu estou com medo de dar um chute aqui. De você seguir aquilo que Deus tem dado direção para o seu líder. E aí essa jovenzinha queria ficar rebatendo comigo sobre aquilo que aquela youtuber falou. Naquele dia eu acho que eu pequei, porque eu olhei para ela e falei assim: minha querida, você quer tatuar? Você toma o seu corpo de tatuagem então. Porque não há nada que eu diga, se você não quer me ouvir como líder, não há nada que eu diga que vai entrar no seu coração. Então olha o Senhor, se você achar que Deus falar, eu acho que depois eu que fiquei nervosa. Nós como líderes, eu não estou falando só da liderança pastoral. Eu creio que aqui vocês também têm os líderes de células, não tem? Eu creio que como líder, qualquer nível de liderança que você esteja, nós passamos por essas situações. Há 2 semanas atrás eu também atendi uma senhora na igreja que ela está passando por um processo de divórcio, o marido quer divorciar dela. E eu olhei para ela e disse assim, e ela foi almoçar comigo em casa e ela estava muito nervosa. Ela falou: também, pastora, ele vai operar e ele vai precisar de cuidado, e eu sei que ele vai estar com a outra, eu vou lá, eu vou tirar foto dos dois, eu vou colocar no Face, ele vai estar operado, eu vou acabar com ele. E começou a falar. E eu deixei ele falar, porque deixa a irmã desabafar. Aí quando acabou tudo isso, eu falei assim: minha irmã, então é isso que Deus tem pedido para você fazer? A maior cara lavada. Então é isso que Deus tem direcionado para fazer? Não, não é, pastora. Então por que você vai fazer isso? E ela ficou com muita raiva de mim porque eu disse isso. E eu continuei dizendo assim para ela: minha irmã, você parou para pensar que Deus, Ele está também mudando e transformando o seu coração diante de toda essa situação? Eu te entendo como mulher a sua dor, mas preste atenção naquilo que Deus está tratando no seu interior agora. E nós almoçamos, ela foi embora. Isso tem 1 mês mais ou menos. Semana passada ela pediu mais um tempo comigo: pastora, pode me atender? Posso, entrei no gabinete. Então, pastora, teve um dia que eu estava muito agoniada no meu coração, e eu estava andando na rua, eu achei a portinha de uma igreja aberta, eu entrei, e lá Deus usou a boca de um vaso e falou: eis que te digo, eu te darei a vitória e todos os seus inimigos. Então, pastora, eu vou ficar lá naquela igreja. Você pode ir. Você me abençoa, pastor? Eu não quero ser debaixo de maldição. Eu falei: minha irmã, não é do meu feitio sair amaldiçoando o povo, não. Se tu quer ir, você vai. Eu não sou sua dona para dizer fique, mas eu quero dizer para você que é um grande engano, porque Deus está tratando é tu. Mas Deus falou que vai me dar vitória, pastora. E foi. Eu sei que eu falei para ela, eu sei que ela vai voltar. E eu falo isso, meu irmão, minha irmã, eu sei que você não conhece aqui o meu caráter. Você está me conhecendo pelo que eu estou pregando, mas elas conhecem. Eu sei que ela vai voltar porque Deus me deu ela na minha liderança. Eu disse que talvez você não conhece o meu caráter porque pode parecer muita arrogância dizer isso. Mas não é, meu irmão. É porque eu creio na palavra de um líder. Eu creio na palavra do meu líder. Isso é muito sério quando nós falamos espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Uma igreja de discípulos e discípulas, ela ouve a palavra do líder. Porque quando nós ouvimos a palavra do nosso líder, nós não nos enredamos nos rudimentos e nas sutilezas vãs, nas falsas doutrinas e nas ondas de doutrina que tem se levantado. E agora eu vou dizer sobre eles. E eu os conheço, eu sei que eles não ficam para você também. Deus vai te dar vitória com sabor de mel. Receba sua vitória. Sabe por quê, minha irmã? Porque vitória não tem sabor de mel. A vitória, ela tem sabor de fel. Ela tem sabor de cruz. E nós somos essa igreja de cruz. E essa é a voz que nós temos dado debaixo. Essa é a voz da nossa liderança. Meu irmão, minha irmã, esteja debaixo dessa voz. Se você quer ser um homem, uma mulher, discípulo e discípula do Senhor Jesus, porque nós não seremos conhecidos de outra forma, senão sendo discípulos e discípulas cheios de amor. E a forma como Deus se revela, a forma como Deus revela o seu amor é na cruz. Não existe outra doutrina, não existe outra filosofia, não existe
perdidos. Tem outro caso também, essa pastora é cheia de casos para contar. É porque o Senhor vai ministrando a palavra no nosso coração e vai me lembrando das situações que nós vivemos. É que eu não falei nada de mim aí. Eu fui chamar a atenção do meu irmão. A pastora, você pega o pé só das mulheres, né? Porque dos homens deixa que meu marido pega. Meu irmão, você está faltando muito na igreja, meu irmão. Você não está ouvindo a palavra, isso me preocupa. Ah, pastor, eu ouço o YouTube. Eu ligo a televisão, eu ouço a palavra. Glória a Deus, meu irmão, continua fazendo isso. Nem todos. Mas glória a Deus, continue fazendo isso. Mas há uma diferença de você ouvir uma palavra. E há uma diferença muito grande de você ouvir uma palavra, ouvir a palavra que Deus tem dado por direção no passo onde você está. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta, meu irmão. A gente pode até ouvir um pastor, uma pastora boa de palavra na nossa casa, no YouTube, na televisão, no computador, no tablet, onde for, e não vir aqui nesta casa onde você come para ouvir a palavra do líder deste lugar, a direção deste lugar. Nós nos perdemos também quando assim acontece. Nós nos perdemos também. Aí começa aquela conversa assim, não estou me sentindo bem na igreja, estou me sentindo assim fora do ambiente, não estou conseguindo me encaixar. Isso só acontece para grande, aqui não acontece não. Não estou conseguindo me encontrar em nenhum ministério. Não estou conseguindo me encontrar nas revelações que Deus tem dado para a igreja. Talvez, meu irmão, o que está faltando é você começar a ouvir mais a voz do líder. Mas o pastor e a pastora não fala comigo, meu líder de célula não fala comigo. Aí quando Deus usa no momento da palavra, você não ouve. Uma igreja de discípulo e discípula, e eu prometo que eu vou parar aqui, neste tópico, precisa ouvir a voz do seu líder. A sua vida em Deus depende disso, meu irmão. Pastora, que exagero, eu não estou exagerando. A sua vida espiritual depende disso. Uma igreja de discípulo e discípula. Me perdi aqui. Uma igreja de discípulo e discípula, assim, ela precisa reconhecer a sua mazela. Uma igreja não precisa passar, meu irmão, minha irmã, pelo arrependimento contínuo. A palavra do Senhor, aqui na carta aos Colossenses, ele escreve assim: e a vós outros que estáveis, verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Quando a palavra do Senhor usa essa expressão, escrito de dívida, você sabe o que é um escrito de dívida? Escrito de dívida é assim, é como se um papel que está lá, ponto por ponto, de toda a dívida, aí o devedor daquela dívida, ele reconhece todas aquelas dívidas e ele mesmo assina aquelas dívidas. Eu estou devendo isso. Isso é um escrito de dívida. Às vezes a gente não quer assinar as nossas dívidas. A gente quer que o Senhor apague, mas a gente não quer assinar. Uma igreja de discípulos e discípulas, ela assina. A pastora acabou de falar aqui que ele cancelou, mas não dá para pular etapa. A gente é brasileiro. Há uma maldição terrível sobre o Brasil, do jeitinho brasileiro, que tenta pular etapas.
queimar etapas para chegar onde se quer chegar. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: em Deus não se queima etapas. Glória a Deus. Em Deus não se pula etapas. A palavra do Senhor diz que Ele cancelou o escrito de dívida, mas a palavra do Senhor diz que existia uma dívida. E às vezes nós somos uma igreja que caminha aí. É comigo? É comigo isso? Sim, é conosco. Essa responsabilidade é para mim, sim, é conosco. Eu errei mesmo nisso? Sim, errou. Nós precisamos assumir aquilo que é mazela em nós, para que cada uma delas sejam canceladas. Não dá, meu irmão, minha irmã, para a gente caminhar fingindo que está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Não dá para você caminhar na sua vida fingindo que está tudo bem. Eu e você precisamos reconhecer daquilo que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para fazer na nossa vida. Só assim Ele vai fazer. Como eu disse, esse ano, o ano todo, em Praia Grande nós também temos falado muito sobre ser igreja. E o que Deus espera da sua igreja. E no começo desse ano, começou meu coração a se inquietar. Porque eu dizia assim a Deus: Deus, eu estou falando tanto sobre ser igreja. E eu creio mesmo numa igreja que traz um impacto na cidade. E talvez porque Praia Grande é uma cidade bem menor que São Paulo, eu creio numa igreja conhecida na cidade. E nós temos dito isso. E eu falei assim para Deus: Deus, eu tenho falado tanto isso na igreja, mas eu moro aqui há 4 anos e as únicas pessoas que eu não conheço, que eu conheço, aliás, fora da igreja, são os vizinhos do meu prédio, o porteiro do prédio, e que eu conheço de ter relacionamento. Então eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu quero ser essa igreja que traz um impacto na cidade. Porque, Deus, eu reconheço que eu não tenho feito nada a não ser pregar, a não ser dizer às pessoas. E lá em Praia Grande nós temos os piques. Eu só sei a sigla, eu não sei o que quer dizer pique. Vocês sabem? Eu não sei o que quer dizer. É um centro comunitário, pique. E aí as pessoas vão lá, se inscrevem, tem aula de balé, tem aula de karatê, tem aula de crochê, tem aula de tricô, tem um monte de aula lá. E aí eu falei para Deus: Deus, mas a única coisa que eu sei fazer além de pastorear é tricotar e crochetar. Então, e aí a Sandra, para vocês entenderem, a Sandra, ela é, esqueci, Sandra, o que você é? Ela é agente comunitária do posto. A Sandra sempre vinha compartilhar comigo: pastora, e tem uma irmãzinha lá do centro, que não era irmã, né? E tá lá, ela tá com a vida toda estubicada, e aí eu já tô orando lá com elas e pararei. Você nem para você lá. E o posto de saúde lá, todo dia antes de trabalhar, elas oram tudo. A Sandrinha já levou um tanto de irmã para a igreja, já passou por encontro com Deus, já está no discipulado. E eu falei: Deus, porque o líder também aprende com o discípulo. Eu falei: Deus, eu quero igualzinho. E aí, sabe o que eu fiz? Eu me inscrevi para ser professora de crochê do Centro Comunitário de Praia Grande. Meu marido: Thaís, mas como você vai fazer isso? Amor, eu não tenho noção. Mas eu reconheço que eu não estou fazendo nada, mano, a não ser pregar para os crentes. Eu quero pregar para quem não é crente. E eu fui. Só que não é fácil assim para ser professora lá, né? Aí eu, por um tempo, desisti da ideia. E num dia, numa conversa muito despretensiosa com uma das minhas discípulas, que conhece para a grande inteira, eu compartilhei esse meu sonho. Ela falou: peraí, Eliana, peraí, pastora, que eu vou fazer uma ligação aqui agora. Eu sei que ela ligou para a mulher. 2 dias, a diretora do PIC me ligou: você vem aqui e traz seus trabalhos? Levo. Levei todos os negocinhos que eu tinha crochetado, levei para ela ver. Aí ela passou um dia, ela falou assim: Thaís, você pode vir assinar o compromisso de voluntariado para... que ela deixou bem claro, né, que ela voluntariar. Para você começar a dar aula. Eu posso. E aí eu comecei a contar para as pessoas, né, que eu ia dar aula no PIC. É mesmo? E quanto que você vai ganhar? Deu nada. A gente ganha vida, essa igreja. Eu não escrevi isso na pregação, não, mas eu quero falar sobre isso. Às vezes a gente erra demais como igreja, como discípulo e discípula, porque a gente fica esperando em troca aquilo que a gente vai, aquilo que a gente quer.
daquilo que a gente faz. E eu comecei a dar aula. Eu dou aula para 10 mulheres. E é um centro comunitário na cidade. Eu fico, Deus, eu não posso chegar lá, porque senão eu vou perder o lugar. Eu não posso chegar lá fazer um culto. Porque se descobrirem, vão falar que eu não posso fazer isso, eu vou perder, eu não quero, então o Senhor me instrui. O Senhor me diz. Só que a gente é crente não sabe fazer nada sem orar no final e sem orar no início e no final. E aí teve um dia que eu precisava começar a aula, mas eu não sabia começar a aula, porque para mim, gente, vamos orar para começar? E eu não sabia, eu falei, meu Deus, meninas, vamos. Aí eu saí, meninas, em nome de Jesus, Jesus vai abrir a sua mente, Ele vai dar habilidade para vocês, e comecei a falar. E se você não tem paciência para fazer tricô, pede para Jesus, porque olha, eu também não sou paciente, o Senhor Jesus vai me transbordando de paciência, e assim eu tenho paciência com a minha filha, com o meu marido. Quando eu vi, meu irmão, uma delas estava lá, toda marejadinha. E aí eu comecei a ter esse relacionamento com elas. Elas não sabem que eu sou pastora e não sabem que eu sou crente também não. Pastora, porque não quero que saibam. E assim é o meu relacionamento com elas. E uma delas esses dias me mandou uma mensagem e falou assim, Deus, eu sou tão agradecida a Deus porque Ele tem mudado a minha vida. E aí eu já aproveitei. Mas se tem mesmo, Deus sempre dá novas oportunidades, daí eu aproveito. Se dá brecha, a gente pode falar. Dá brecha, a gente tem que falar tudo que a gente não pode falar. Eu falo mesmo disso, porque meu coração se enche de alegria. Porque eu tive que reconhecer que eu falava, eu pregava, eu dizia para a igreja, faz isso, faz aquilo, mas eu não estava fazendo. Quantas vezes, meu irmão, você é líder na igreja, você é líder na célula, você sei lá, você não é líder de nada, você é crente, você diz tantas coisas que a Bíblia fala, você diz tantas coisas para as pessoas fazerem e você não está fazendo. Uma igreja de discípulo e discípula precisa reconhecer as suas fraquezas. Isso não é errado, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que o poder de Deus vem e aperfeiçoa a igreja. Qual é, meu irmão, minha irmã? O que é aquilo que você precisa escrever lá na dívida para que Jesus rasgue e cancele? O que é que você precisa fazer? O que é lá na sua casa, na sua vida, no secreto, no particular, onde ninguém está te vendo? Que tem coisas que você tem feito, aliás, coisas que você tem feito que tem descaracterizado você de ser um discípulo ou uma discípula do Senhor. Meu irmão, minha irmã, porque essa igreja que Jesus vai voltar para buscar não é uma igreja que tem um bom louvor, não é uma igreja que tem uma boa retórica, não é uma igreja cheia, não é uma igreja de multidão, mas é uma igreja de discípulos. Melhor uma igreja de discípulos e multidão, né? Que seja uma multidão de discípulos e discípulas. Mas para isso é preciso nós reconhecermos aquilo que tem nos afastado de ser discípulos e discípulas. Porque um dia, igreja, nós nos apresentaremos diante dele e ele nos cobrará todas as coisas. Todas as vezes que eu penso nisso, eu fico imaginando, sabe? Eu também não sei se vai ser assim, mas eu fico imaginando. Próximo, aí vai lá. Estou aqui, meu Senhor. Como será que vai ser? Mas eu fico me imaginando diante do Senhor, e o Senhor me dizendo: as coisas que Ele esperava de mim eu não fiz. As coisas que eu alegrei o coração dele. E eu não sei se vai ser assim, mas a impressão que eu tenho na minha mente de filha é que eu vou lá, mas chegar diante dele, ele vai começar a dizer, e eu vou só esperar o que ele tem que dizer, para saber se ele vai dizer assim: entra no gozo do seu Senhor, ou afasta, não, isso ele não vai falar para mim, ou afasta de mim, que eu não te conheço. Quando eu falo para você, meu irmão, minha irmã, de ser uma igreja que reconheça agora, para não precisar reconhecer depois. E minha intenção aqui, igreja, não é te colocar medo, não. É que a gente pare de viver como se isso não fosse acontecer nunca.
é que a gente pare de viver como igreja, como se nós trabalhássemos autônomos, como se nós fossemos autônomos. Sabe o que é autônomo? Aquele que é chefe de si mesmo, aquele que não trabalha para ninguém. Nós não somos autônomos, nós somos escravos, nós somos servos, nós somos os únicos escravos que vivem em liberdade. Oh, que coisa louca! Mas nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor do qual nós podemos nos achegar a Ele em qualquer momento, enquanto ainda haver tempo. Nós podemos nos achegar a Ele e dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho sido bravo, Senhor. Aqui está, Senhor, a escrita da minha dívida. Senhor, cancele todas elas, porque eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero ser um discípulo verdadeiro. Eu quero ser uma discípula verdadeira, Senhor. É essa a igreja que o Senhor Jesus vem buscar. Jardim Ângela, é essa a igreja que o Senhor Jesus vem buscar. E eu e você somos parte e somos essa igreja. Agora basta saber se você está disposto a reconhecer e assinar as suas dívidas. Basta saber, meu irmão, se você está disposto a parar de culpar alguém pelas suas dívidas. Sabe o que eu fazia muito? Eu comecei a falar algo e não terminei. Sobre as igrejas dos escândalos que nós ouvimos. Eu falava muito isso. Isso é culpa. Isso que está acontecendo agora, que a gente fala assim. Eu não sei quantos, nem sei qual é o número, de evangélicos que se auto-intitulam evangélicos no Brasil e as coisas não mudam, o Brasil está desse jeito, e aí, sabe o que saia da minha boca? É por conta dessas igrejas midiáticas. Sabe o que Deus falou para mim? Não é isso não, Cris. A gente culpa muito o outro por algo que nós não vemos acontecer. A gente culpa muito os líderes por algo que não vemos acontecer. A gente culpa muito, mulher culpa muito o homem culpa muito a mulher, a gente culpa muito os filhos. A gente acha culpado para tudo. A gente entrega a escrita de dívida para um monte de gente. E a gente não toma a nossa. Isso não é ser igreja de discípulo e discipulado, não. Até onde, meus queridos, vocês estão? Nós estamos dispostos a reconhecer os nossos erros e entregá-los ao Senhor, para que Ele rasgue e exponha todos os nossos inimigos. Eu falei aqui já que a vitória da cruz, a vitória em Jesus, ela não tem sabor de mel. Oh, meu Deus, se os irmãos cantam essa música. Mas eu tenho dito que eu prego o que eu vivo, né, gente? Então eu não posso, se eu creio nisso, eu preciso dizer. Porque é uma palavra também do Senhor revelada para a igreja dele neste mesmo texto. No último versículo, no versículo 15, eu já disse isso no início da pregação. Uma igreja de discípulos e discípulas, ela triunfa na cruz. Lembra que eu disse que com Deus não tem como queimar etapas? Depois que nós entregamos ao Senhor a nossa escrita de dívida, Ele rasga. A palavra do Senhor diz: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, Senhor. Esse é o ápice da revelação do poder de Deus na igreja. Cruz e igreja, meu irmão, está ali, ó, caminham juntos. Cruz e igreja estão ligados intimamente, porque é na cruz que a igreja começa. Foi depois que Jesus morreu na cruz que a igreja começa.
E vai ser no triunfo da cruz que a igreja será elevada em glória. Mas sabe o que é tremendo na palavra do Senhor? Quando a palavra do Senhor diz assim: e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando. A palavra original triunfando deixa eu ler aqui porque eu não sei falar, tiriambeio, que quer dizer levando-os ao triunfo com Ele. Jesus não triunfa sozinho, a igreja triunfa com Ele. Abre a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em 2 Coríntios 2,14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. A palavra do Senhor, ela é tão tremenda, ela é tão completa, ela é tão única, que o mesmo Paulo disse em 2 Coríntios 2,14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando uma igreja compreende o alinhamento de Deus na sua caminhada, o fim dessa igreja é o triunfo com Cristo. Por isso que é uma responsabilidade, uma honra muito grande, meu irmão, nós sermos a igreja que está preparando a volta de Jesus. Porque nós também somos uma igreja que estamos vivendo aquilo que a palavra do Senhor disse que aconteceria nos últimos tempos. Muito tem se falado de amor ultimamente. Mas o amor tem se esfriado a cada dia mais. Muito tem se distorcido quando se fala sobre amor. E com essa distorção, o amor tem se esfriado. Nós já vivemos tempos de guerra e rumores de guerra. Nós já vivemos tempos de doenças incontáveis. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que Jesus está às portas. E só uma igreja de discípulos e discípulas alinhada com Ele resistirá até a sua vida. Somente uma igreja que ouve a voz do seu líder, somente uma igreja que anda reconhecendo os seus próprios erros, triunfa na cruz. Por isso, meu irmão, eu já deixei. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou dizer, eu não sei se vou ter que arrumar o que eu vou dizer. Eu já deixei muito tempo de pedir para que Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Por que eu vou ter que arrumar isso? Que é errado fazer isso? Não é errado. Quero que você entenda a essência disso. Eu já deixei de ficar pedindo bênção de Deus a todo tempo, porque não se trata de mim, se trata da igreja. Amém. E eu sou essa igreja. Se eu sou essa igreja, e a palavra do Senhor pelo mundo afora que nós nem conhecemos, e quando nós começamos a ouvir a pregação desses homens e mulheres, nós temos a percepção que é a mesma direção que Deus tem nos dado. E isso traz no meu coração de que o Senhor Jesus está levantando a sua igreja. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, estarmos atentos àquilo que Deus tem dado por direção. Você pode fechar os seus olhos por alguns instantes. E talvez você, como eu, algum tempo atrás, talvez no seu lugar você possa estar pensando, mas isso não é problema meu. Se a igreja está passando por dificuldades, não é problema meu. Eu não acho que eu preciso reconhecer nada.
Eu não acho que eu preciso ouvir a voz do líder, porque afinal de contas tem vezes que eu não concordo. Eu peço agora que o Espírito Santo ministre para o teu coração aquilo que Ele quer da sua vida. Mas eu quero pedir licença aos pastores da casa. Eu quero dizer a você que deseja ser essa igreja. Uma igreja que é caracterizada por ser discípulo do Senhor Jesus. Não uma igreja de nome, mas uma igreja onde o mundo conhece porque é discípulo. Eu queria convidar você a vir até o altar e dizer isso no altar diante do Senhor. Senhor, eu quero ser uma igreja de discípulo, porque discípulo faz a diferença. Eu quero ser uma igreja, eu quero ser um discípulo, uma igreja reconhecida como ser discípulo, porque eu quero fazer como o Senhor fez. Eu quero que o Senhor me ajude a reconhecer os meus erros, as minhas limitações. Eu quero que o Senhor rasgue todas as minhas escritas de dívidas, me tornando livre. Quando nós cantamos, você pode vir até o altar e dizer isso a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Peça para Ele te transformar essa noite. Transforma essa igreja, Senhor. Libera a tua palavra revelada, trazendo transformação, Senhor. E vai nos enchendo e nos transformando do Senhor, até que se ache em nós a vida de Cristo revelada. A igreja que Deus usa, a igreja que tem o pleno conhecimento de Cristo e a plena manifestação de Cristo. Diga só mais uma vez. Sonda-me, Senhor, vai dizer isso a Ele. Me conhece, quebranta o meu coração. Peça uma transformação genuína. Sonda-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só ti, uma igreja que é usada no poder revelador do Espírito Santo. Usa-me como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa-te aceito ao meu. Quero ser usado na família, miserável, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha a noite, como pede sobre as águas. Deixa-me aceito ao meu. Quero ser usado pra minha vida grande, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Eu quero orar por essa igreja. E eu quero orar por esses irmãos, essas irmãs que
discípulo e discípula, ó Deus. Faz de nós essa igreja conectada ao seu coração. Faça de nós essa igreja alinhada ao teu propósito celestial nessa terra, Senhor. Faz de nós uma igreja, Deus, que ouve, que é atenta a voz dos teus líderes, ó Deus. Nos tira do caminho da perdição, Senhor. Nos tira, Senhor amado, quando estamos perdidos em nós mesmos. Tira-nos, Deus, quando estamos perdidos em doutrinas do qual não temos sido ensinados, ó Pai. Senhor, nos traz a revelação do que eu preciso ser como igreja, como discípulo, ó Deus. Não é quando que você mora isso diante do Senhor, porque é uma diferença quando eu oro e quando você se coloca diante da cruz nessa disposição. Ainda que você não esteja neste altar, há uma diferença quando você se coloca nessa disposição diante do Senhor. Talvez você é um crente, uma crente que não ouve o seu líder, que não ouve a palavra que Deus tem liberado pela boca do seu líder. Há uma oportunidade nessa noite, nesse lugar, para que você se conserte com o Senhor, para que você se conserte com o seu líder, seja ele sua pastora, sua pastora, seja ele seu líder de ministério, seja ele seu líder de célula. Há uma oportunidade que surge nessa noite, há uma oportunidade de arrependimento essa noite, há uma oportunidade de arrependimento das suas cabeças, porque o Senhor quer se revelar na sua igreja com glória e com honra diante de nossas fraquezas. Deus te traz uma oportunidade, meu irmão, de que Ele sonde o seu interior, de que Ele te transforme. Ele não quer te fazer uma igreja religiosa, uma igreja institucional. Ele quer fazer de você uma igreja viva, uma igreja de vigor, uma igreja cheia de ânimo, uma igreja cheia de palavra da verdade, uma igreja cheia da revelação do Espírito Santo de Deus nessa terra. Há uma oportunidade, há uma bandeja diante de você essa noite. Há uma bandeja que o Senhor, há uma mesa que o Senhor prepara para você essa noite. Mas a decisão de se assentar a essa mesa, a decisão de tomar o que está nessa bandeja, ela é sua, igreja. Ela é minha. Ela é nossa. Depende de como você quer caminhar como igreja. Depende do que você quer ser como igreja. Uma igreja quebrantada. Uma igreja quebrantada diante dele. E tem outra coisa. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja solitário. Não existe essa possibilidade, não existe essa opção. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado agora. Mas eu quero que, em nome de Jesus, não faça desse momento, é o momento que a gente dá a mão para o nosso irmão. Faça desse momento um momento profético. Como eu falei, nós nos apresentaremos, a igreja se apresentará no dia final. A igreja se apresentará diante do trono. Uma vez no culto de Santa Ceia lá na Praia Grande, eu choro toda Santa Ceia. E eu disse assim, gente, o dia que o Senhor Jesus virá, a gente vai estar tudo olhando para a cara do outro, com cara de bobo. Beirinha, a gente está aqui, Beirinha. A gente está aqui diante dele. É a igreja que vai se apresentar. É a igreja triunfante que vai se apresentar. É essa pessoa que está do seu lado, que deu a sua mão, que vai se apresentar diante com ele, que vai se apresentar com você diante dele. Por isso eu pedi para que você desse a mão para ele estar do seu lado. Eu fico imaginando a gente abraçando os nossos pastores que suportaram com a gente as provações. Pastor, a gente está aqui mesmo, pastor.
imaginando tantas vezes que eu chorei com os meus pastores, tantas vezes que eu chorei com meus líderes, no dia final, olhando para eles e dizendo: lembra o dia que você me disse que valeria a pena eu estou aqui hoje? Porque a igreja junta, meu irmão. Porque a igreja junta, meu irmão. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Mas você vai cantar essa canção como igreja e não como indivíduo. Você vai cantar essa canção como um corpo e não apenas como um membro. Porque nós vamos nos apresentar como um corpo integral, não um corpo amputado, um corpo saudável. Se você quiser ficar de olho fechado, você fica. Se você quiser ficar de olho aberto, você fica. Se você quiser olhar para o seu irmão, você olhe. Mas cante isso profeticamente como igreja de discípulos e discípulas. Amém. Cante com fé. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Conhece essa igreja, Senhor, essa noite neste lugar. Sonda-me, Senhor. E nos conhece. Oh Deus. Quebrando o coração da tua igreja, Deus. Para viver o teu propósito. Transforma, Senhor. Me conforme a tua palavra. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja, Senhor. Enche essa igreja, Deus. Sonda
da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como E também conhecimento de você outras águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, meu nome, irmão. Obrigado por ser igreja.